Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando mais um programa Ponto a Ponto e hoje recebendo o deputado federal Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais. Esse programa você está vendo pela nossa página aqui do PT na Câmara, mas também pela página do deputado Rogério Correia no Facebook e também pela página do PT Nacional, também no Facebook. E hoje nós vamos falar sobre a tragédia de Brumadinho. Nesta data, hoje, dia 25, segunda-feira, nós estamos completando um mês dessa horrível tragédia, desse crime, né, deputado, que foi praticado ali na região de Brumadinho, com o estouro da barragem, que pelo menos até o dia de hoje, amanhã desta segunda-feira, nós já podemos contabilizar aí números da Defesa Civil de Minas Gerais, 176 pessoas mortas, que já foram encontradas e identificadas, e ainda existem 131 pessoas que estão desaparecidas, né, deputado? Esse número mais de 300 mortos. Mais de 300 pessoas mortas. E sobre essa tragédia, deputado, sobre os danos, além das mortes, nós tivemos também danos ambientais seríssimos, o rio contaminado, nós temos danos sociais de pessoas também que perderam a sua subsistência, população ribeirinha, pescadores que não podem mais pescar. E diante de tudo isso, diante dessa tragédia, como que o senhor está vendo o que foi feito até agora, não só pela Vale, pelos governos federal e estadual, para tentar minimizar um pouco os efeitos dessa tragédia? Como que o senhor está vendo aí o que está sendo feito para tentar contornar, pelo menos amenizar essa situação? Bem, pessoal, boa tarde. Então, a situação é como você disse, é trágica mesmo, né? Eu trouxe aqui para o pessoal ter uma ideia. Essa garrafinha aqui é uma lama tóxica lá do rio Paraupeba. Aqui ela já está bem sacudida, mas quanto mais sacode, o que está no fundo é minério e outros elementos tóxicos que mataram o rio Paraupeba. Hoje lá você não encontra peixe e a lama está caminhando rumo ao São Francisco. Tomara que não chegue no rio São Francisco, porque tem uma outra barragem ainda no rio Paraupeba, antes de chegar na barragem Três Marias, que já é o rio São Francisco. A nossa expectativa é de que a lama consiga ser armazenada nessa usina e depois se faça o trabalho de retirada da lama. Mas o produto tóxico com certeza vai chegar também no São Francisco, para ter uma dimensão do quadro dessa tragédia em Minas Gerais. E o pior, é a segunda tragédia em menos de 3 anos e meio, porque nós ainda não nos recuperamos de Mariana. Mariana foi um crime da Vale, esse já comprovadamente crime, porque tinham inclusive e-mails trocados entre diretores da Samarco. A Samarco era a empresa, mas que na verdade a Samarco é a Vale mais a BHP Billiton, que é a maior mineradora do mundo, e a Vale é a segunda. As duas se misturaram nessa Samarco e fizeram aquele crime de Mariana. 20 pessoas foram indiciadas, mas ninguém foi punido. A Justiça conseguiu melar o processo de apuração, entrando com uma solicitação, a Vale entrou, né, com uma solicitação, a Samarco, de que as formas foram obtidas de forma ilegal e paralisaram o processo. Então está parado na Justiça. O que mostra mais, eu costumo dizer isso, você quer saber das injustiças que se cometem contra Lula, pega esse crime da Vale que você vê a injustiça. Um rio morto, aquela cena da lama indo até o mar, 20 pessoas mortas, pescador sem pescar, a economia dos municípios ali em volta do Rio Doce, tudo em bancarrota, e ninguém punido. E o Lula, que não se provou nada dele, está preso no Paraná. Então, se você quer mostrar que a justiça tem lado, aí está também uma forma de demonstração, né, cabal da perseguição da justiça ao Lula, e ao mesmo tempo de como a justiça refresca com a Vale e com os poderosos, de maneira geral. E nenhuma indenização também do caso de Mariana, né, até agora? Né? Não, o que tem são pescadores, não todos, recebendo um salário mínimo. O que fizeram um cadastro, mesmo assim foi uma briga para a Vale poder, essa marca, fazer o cadastro. E pagam através de uma entidade que chama Renova, que na verdade a Vale é quem domina ela. Então fica tudo por conta da própria Vale fazer o pagamento, fazer o cadastro. Então quem fez o crime é que comanda e coordena tudo na cena do crime. Então isso é o que nós vimos lá, falando ainda de Mariana. Quando a gente esperava que algo como esse não pudesse acontecer, vem mais essa tragédia de Brumadinho, que se mostrará também um crime. Já há elementos claros
de que a Vale sabia que haveria ou poderia haver o rompimento, como houve o rompimento. Muito simples, é uma barragem enorme, tinha 5 ou 6 anos que ela estava desativada, mas a Vale não fez o descomissionamento, que é o termo técnico de você retirar a água e o rejeito. Então aquilo fica como uma bomba atômica, com uma bomba relógio, desculpe, com a pressão de milhões de metros cúbicos de lama, aquela água vai se liquefazendo, vai para o fundo, porque tinha inclusive nascentes que jogavam água dentro dessa barragem. E a pressão foi aumentando e aquilo estourou. Então não adianta o presidente da Vale vir aqui, e veio aqui outro dia, dizer que a Vale não sabia de nada. Eu tive que falar na cara dele que ele estava mentindo, e tomara que ele venha aqui numa CPMI. E se ele vier aqui falar na CPMI mentira, a consequência vai ser grande para ele. A Vale, portanto, sabia que essa possibilidade estava posta, que poderia acontecer, como de fato aconteceu, e não fez nada para evitar aquilo. Funcionários da Vale, debaixo da barragem, que não, em frações de segundos aquela lama chegou até onde eles estavam almoçando. Nem sirene tocou, ou seja, segurança da barragem nada, ou seja, a Vale, 3 anos, mais de 3 anos depois do crime de Mariana, não tomou medidas efetivas para impedir isso. Então esse é um lado, é o lado da Vale. Bem, o que faz o governo? Lá em Minas demorou-se muito, mas agora, finalmente, sexta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que vai endurecer bastante as possibilidades das mineradoras agirem como agiram, inclusive proibindo barragens a montante, que é esse tipo de barragem. É uma barragem mais barata, com material do próprio rejeito, que vai para dentro da barragem, então é muito frágil. Essa barragem agora foi proibida em Minas através dessa lei. Já era um projeto de lei, eu fui o relator da Comissão das Barragens que apresentou esse projeto de lei logo no ano em que se rompeu Mariana, 2016. E demorou-se para votar o projeto agora com o crime de Brumadinho, finalmente se votou e o governador sancionou no dia de hoje, 30 dias de Brumadinho, ele sancionou essa lei. Então agora nós temos uma lei com mais rigor em Minas, que eu estou trazendo para Brasília para que ela se torne uma lei nacional, porque a Vale ainda faz chantagem. A lei está rigorosa em Minas, eu não vou minerar mais lá, eu vou agora só para o Pará. Então nós temos que aprovar essa legislação para todo o território nacional. É uma das questões que a gente está tratando aqui em Brasília. A outra é ver se a gente forma uma comissão parlamentar mista de inquérito. Não pode dar impeachment de novo. Ninguém ser punido depois do crime de Mariana. Agora, o crime da Vale em Brumadinho, ninguém ser punido. Uma comissão parlamentar de inquérito fortalece as investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil em Minas. Então nós estamos insistindo, já temos a assinatura, infelizmente não foi formada até agora. Agora, deputado, existem também 2 propostas, o senhor falou na CPMI, né? Uhum. Uma CPI que funciona tanto com integrantes da Câmara quanto com integrantes do Senado, né? Ou seja, deputados e senadores, mas também existem 2 propostas aí também, uma de uma CPI na Câmara e outra de uma CPI exclusiva no Senado. Eu gostaria que o senhor explicasse também para as pessoas que estão nos ouvindo por que é importante ter uma CPI só que reúna o Congresso Nacional como um todo, ao invés de uma CPI numa casa e outra CPI em outra para investigar o mesmo assunto. Pelo menos 2 justificativas. Uma delas é o gasto, né? Para que você vai gastar tempo, dinheiro, convidar as mesmas pessoas para vir numa casa e na outra? Não tem lógica. Segundo, que ela tem muito menos força, né? Uma CPMI é exatamente para isso. Você forma comissão mista de inquérito quando é caso de grande comoção nacional, que é este caso, e que não pode cair no esquecimento. Inicialmente, as pessoas que fizeram a proposta na Câmara e no Senado podiam estar bem intencionadas. Vamos fazer rápido, etc. Embora a bancada mineira logo optou por uma CPMI, por ser mais forte. Agora, já está me parecendo que tem pessoas interessadas por pizza. Então mantém a proposta de fazer uma na Câmara, mantém outra no Senado e não se forma nenhuma. Então nós estamos insistindo com o presidente do Congresso, nós estivemos com ele, inclusive, e ele concorda com isso, que deve ser uma comissão mista e não individual. Mas não se forma por pressões de alguns deputados, notadamente, aliás, nem de Minas que é a deputada Joyce Hausmann, de São Paulo, que rapidamente colocou uma listagem de CPI, querendo ditar normas para Minas Gerais, passando na frente da bancada mineira toda,
e que agora fica insistindo nisso e pressionando para não formar CPMI. Parece que quer algum tipo de pizza ela. E lá no Senado, que é o senador de Minas, o Carlos Viana, nós estamos tentando conversar com ele para compreender, porque os outros 2 senadores mineiros assinaram a CPMI. Já tem as assinaturas. Para que insistir em ter uma só no Senado? Ou é uma posição muito individualista de quem quer aparecer nisso, holofote, ou, sei lá, né? Nunca se sabe com o poder que a Vale tem. Nós estamos de olho nisso, essa semana é decisiva, a gente quer fazer uma CPMI, é isso que o povo mineiro está querendo, que já reivindicou, os deputados têm estado lá, os mineiros. É muito triste a situação, hoje foram 30 dias, eles fizeram uma manifestação bonita lá no Rio Paraupeba, soltaram um balão branco, as testemunhas que a gente escuta, assim, é lastimável, pessoas que perderam a família inteira. Nós temos uma vereadora, inclusive do PT, mandar um abraço para ela, Andressa, lá de Mário Campos, uma cidade vizinha, Brumadinho, que perdeu o filho de 23 anos de idade. Temos uma outra companheira também do PT de Santa Luzia, que o marido estava lá trabalhando, perdeu também. E qualquer um que você conversa, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem algum conhecido, amigo, que estava lá naquele crime que a Vale cometeu. Então é uma situação muito triste, que economicamente liquida como a região toda. Para agravar a situação, as empresas que davam para a Vale uma carta branca para que ela minerasse, dizendo que as barragens estavam seguras, não fazem isso mais, porque estão com medo de haver rompimento e elas serem criminalizadas por isso, e pagarem pelo crime. Então elas não concedem mais, o que tem levado a várias barragens a Vale suspender e retirar as pessoas. Então, nesse lugar onde as pessoas são retiradas, como é tudo em volta, muitas são em volta de Belo Horizonte, lá tem muito turismo. Então matou o turismo na região. Ali é uma região muito bonita, de muita montanha, as pessoas de Belo Horizonte, região metropolitana, gostam muito de ir lá. Por exemplo, Macacos, que é em Nova Lima, uma região de montanha belíssima, Minas é famosa por isso, muita cachoeira. O turismo acabou. Então, a Vale, além de dominar economicamente a região, agora está acabando até com o turismo na região. Então, essa região metropolitana está sofrendo muito com isso. A crise econômica do governo Bolsonaro e que veio do Temer já é profunda, você imagina com isso nessa região. Então, isso tem elevado o número de desemprego, essas pessoas perderam o emprego, que trabalham em pousada. Então, junta-se a isso esse caos econômico. Então, parece um queijo suíço, aquelas montanhas ao redor, e agora com barragens, né, paralisadas, mas não desativadas. Então, a lei aprovada agora, ela obriga a não funcionar nenhuma barragem montante e dá um prazo máximo de 3 anos para agora de funcionar, mas ela tem até 3 anos, ela tem que fazer o descomissionamento. Começar o processo de descomissionamento já, apresentando um plano, porque você tem que saber onde é que você vai julgar aquela porcaria daquele rejeito. Onde você vai julgar aquela água cheia de lama. Então você tem que fazer isso com base também num plano que não afete o meio ambiente. É complexa a situação. E inclusive o senhor falou de essa localidade chamada Macacos, né, que é na região de Nova Lima, ali perto, né, de Belo Horizonte, ali nos arredores, mas também nós temos dezenas de cidades, né, parece que é Itabira, né, que é uma cidade que parece que está num nível abaixo da barragem que está acima, ou seja, se a barragem explode, se ela rompe, ela leva uma cidade inteira, e esse não é o único caso, né, deputado? Existem vários casos assim. Vários. Itabira você citou. Itabira lembra Carlos Drummond de Andrade, né, que já falava da Vale, já reclamava desde aquela época. Mas me lembrou falar em Carlos Drummond de Andrade que a Vale do Rio Doce era uma coisa. Quando a Vale do Rio Doce era uma estatal, podia ter os seus problemas, os seus defeitos, mas ela pensava estrategicamente em Minas Gerais e até o Brasil. Depois da privataria, para que o minério virasse apenas um produto de exportação, é que aí se agravou a situação, tanto de segurança das pessoas, quanto do meio ambiente, quanto economicamente. A Vale ganhou de lambuja, além de levar por 3 bilhões e 300, de graça, toda aquela estrutura e a exportação de minério, ela ainda levou de lambuja 2 coisas. A rede ferroviária. Então, só ela hoje detém o poder de, com aqueles vagões, levar minério para os portos para exportar. Já não tem mais trem de passageiro e nem de outras cargas. Então ela privatizou também a rede ferroviária.
E Minas e o Brasil perdeu um elemento essencial de desenvolvimento, que são as ferrovias, que até hoje se reclama nisso. E a outra questão estratégica que a Vale também levou de lambuja é que ela acabou com os produtos industrializados, as siderúrgicas, porque tudo é para exportação. E para preparar o terreno para que isso acontecesse, o Fernando Henrique Cardoso, 3 anos antes, instituiu o que chama-se Lei Candir. A Lei Candir é uma lei que desonera as exportadoras todas, mas em Minas o maior efeito é o minério, também o café. Mas as exportadoras não pagam mais ICMS para os estados e nem para os municípios. Então essas empresas exportam muito mais barato porque não pagam ICMS. Qualquer botequim paga ICMS, mas as exportadoras não. Então isso deixou um déficit, para você ter uma ideia, em Minas Gerais, de 96 até hoje, de em torno de 130 bilhões, que a União não repassou para Minas, que é aquilo que as empresas tinham que passar. Então dá para entender por que Minas Gerais anda um estado hoje falido, quebrado, que às vezes não se entende. Como é que quebrou? Aí uns falam, é gasto, que é demais, tem que tirar o gasto da educação, da saúde, da segurança. Não, é um estado imenso. O custeio para segurança, educação e saúde, para você manter o que é essencial, é grande. Se você não tem arrecadação, porque os principais exportadores, que são os mais ricos, não pagam imposto, não há estado que aguente. É isso que acontece com Minas Gerais. E essa Lei Candir está aqui até hoje, tem vários projetos, e nós vamos buscar agora aprovar o fim dessa Lei Candir. Terminar com ela, porque aqui, ó. Aqui, viu como é que é o resultado. Olha, né? O resultado. E você vê como é que vai acumulando lá o minério, que uma coisa é a lama, outra é essa parte escura, você vê como é que ela desceu. Isso aqui é o resultado disso. Então é evidente que essas empresas não podem simplesmente explorar o minério, levar barato como se leva, não industrializar o país, não ter estratégia de extração do minério do ponto de vista sustentável para as pessoas e para o meio ambiente, não industrializar e não deixar dinheiro de imposto. E não garantir a segurança nem das barragens, né? É óbvio que esse sistema de minério está errado. Eu entrei com a ideia de fazer um plebiscito, que foi encampado já pela toda a bancada do PT e também agora do PSOL. Vamos levar isso aos demais partidos de esquerda e depois fazer um som com a sociedade, que é um plebiscito para reestatizar a Vale. Não é apenas torná-la estatal, mas quando você faz a discussão de reestatização da Vale, você discute também o que você vai querer para o futuro com a mineração no Brasil. Como minerar, quais os mecanismos, como investir em tecnologia para fazer isso, e não apenas exportar o minério, como tem sido feito hoje. Deputado, inclusive em relação, o senhor falou de tecnologia, nós temos muitos países aí do mundo, o próprio Canadá, né, que tem muito minério, e nós não vemos questão de barragem rompendo, né? Então, que tecnologia nós poderíamos ter no Brasil para evitar, vamos dizer, tragédias como essas que ocorreram tanto em Mariana quanto em Brumadinho? Existe tecnologia mais avançada do que essa que é utilizada hoje no Brasil? Com certeza, é a mineração a seco. A própria Vale utiliza dela no Pará. Você faz a seco, não precisa de barragem. Então é uma mineração. Essa é uma, e tem outra que você também pode fazer, lavar o minério, não com barragem, a quantidade de água menor, que você faz também uma mineração desse porte. Então tem essas duas, são duas possibilidades. É claro que elas são mais caras do que essa de colocar esse rejeito nessas barragens. E tem 2 tipos de barragens. Essa montante, que é que vem rompendo, e uma outra que é chamada jusante. A jusante ela vem para fora, né, do leito, então para fora da barragem, e aí você tem que fazer camadas cada vez maiores que dão também uma proteção mais larga, e ela então é mais segura. Mas eles escolhem a mais barata, ou seja, não está nem aí. A Vale é muito irresponsável, fala que ela adquiriu barragens antigas, etc., que cuidasse dessas barragens, que fizesse a desativação dela, o descomissionamento, que evidentemente tem um custo financeiro, por isso elas não fazem. E ficam apostando até em reminerar aquilo que está dentro desse rejeito que está dentro da barragem, para ganhar mais alguma coisinha e não ter que fazer o descomissionamento, sem ainda ganhar alguns
eu diria centavos, né, para o lucro da Vale, seriam centavos, que ela geralmente terceiriza para alguém para fazer o processo de remuneração, o que é outro risco que acontece. Então a gente acaba que vai aprendendo um pouco, não sendo a profissão da gente, como é que isso funciona. E eu passei 8 meses da minha vida como deputado estadual, seguindo o que aconteceu em Mariana, olhando essa tragédia toda, vendo as pessoas se lamentarem, cidades destruídas, famílias destruídas, tudo isso nós vimos no Rio Doce. O Rio Doce é uma tristeza. O Rio Doce é um rio que costura aquelas serras mineiras, passando ali pelo Vale do Aço, depois o chamado Vale do Rio Doce, vai para o Espírito Santo e deságua no mar. É um rio muito querido pelo povo mineiro. Quando a gente assistiu aquele lamaçal cobrindo o Rio Doce, chegando ao mar, é de uma tristeza muito grande para o mineiro, né? Agora se repete com Paraopeba. Paraopeba é um rio que também fornece água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Muitas cidades se abastecem do rio. Abastece do rio, Paraopeba, assim como do Rio Doce. E se isso, dependendo do grau de toxicidade que for para o São Francisco, aí é um desastre sem proporções, porque o São Francisco é a ligação de Minas com o Nordeste, né, o chamado Rio da Integração Nacional. Em quilometragem é o maior rio do Brasil, né? Enfim, então é uma tristeza muito grande o que tem acontecido lá. E nós não podemos deixar de formar esse CPMI, não. Se o Congresso não fizer a CPMI, é uma pizza enorme, é uma vitória da Vale. Então, pedir a vocês, os companheiros aí do PT, dos movimentos sociais, nós temos que pressionar o Congresso Nacional. O presidente do Congresso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que diz que é a favor da CPMI. Então, nós temos que pressionar aqueles que estão barrando, né, esse procedimento. Nós não podemos deixar a Vale sair vitoriosa e, novamente, sair sem investigação e sem punição desse caso. A Vale não pode sair impune. O presidente da Vale veio aqui na comissão externa, numa cara de pau danada, dizer que a Vale é uma joia que não pode ser criminalizada por um acidente que ocorreu com a barragem. Eu falei na cara dele, não, a Vale é uma empresa assassina, que tem sua responsabilidade, e quem é responsável deve ser punido pelo crime que cometeu. E nós temos que fazer isso. Agora, deputado, justamente o senhor falou dessa punição, e justamente é isso que a opinião pública não entende, né? Como que acontece um crime desse, onde 176 pessoas já morreram, pelo menos até agora, né? Que identificadas, mas existem mais de uma centena de desaparecidos, fora o prejuízo ambiental, social que causou, e até agora nós temos 8, se eu não me engano, são 8 funcionários da empresa que foram presos, né? Que estão presos ainda. Mas o senhor acredita que esses funcionários, mesmo que tivessem ali cargos de gerência, de comando local, o senhor acredita que eles teriam condições, vamos dizer assim, de manter a barragem funcionando sem ter, vamos dizer assim, um respaldo de chefes que estivessem acima deles? Não acredito. Mariana, com certeza, a diretoria da Samarco sabia. Por isso, e eu falo certeza, não é certeza minha individual, não. Como quem foi relator da comissão e pude ver as provas. Que foi a mesma conclusão que chegou a Polícia Civil, a Polícia Federal e mais o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Todos tiveram provas suficientes que a direção superior da Samarco sabia. Por isso o indiciamento se deu da diretoria. Eu creio que em Brumadinho vai acontecer a mesma coisa. Eu não acredito, sinceramente, que o presidente da Vale, que a diretoria da Vale, não tinha conhecimento dos riscos lá. Claro que tinha conhecimento. Os gerentes não iam esconder isso dos seus superiores dessa forma. Então, podem ter negligenciado, achando que o risco não era tão grande, pode ser a ganância do lucro, mas eles vão ter que serem responsabilizados por isso, porque é um sofrimento que eu relatei aqui, que além das mortes, das famílias, é a cidade inteira. Você vai em Brumadinho hoje, é outra cidade, as pessoas estão lá, assim, numa situação de penúria, a cidade depende daquilo. Falei de macacos que ainda não rompeu, tiraram as pessoas e cercaram a cidade, porque as vias que dão acesso para lá correm risco. Então só tem acesso por uma entrada em Macacos. O lugarejo esvaziou. Então matou o turismo de todo aquilo que a cidade vive, né?
E assim é uma região muito grande de Belo Horizonte. Então isso tem que ter um fim, isso tem que terminar com essas barragens lá em Minas. Isso faz mal para o turismo também, faz uma dependência dessas empresas, não se cresce outro tipo de industrialização que poderia crescer se não fosse um modelo só de exportação, como eu disse. Então acho que debater também como é que o brasileiro quer o minério, como é que o minério é bom para a soberania nacional, é bom, principalmente nesse momento que nós estamos vendo agora, os Estados Unidos cercar a Venezuela, falando que quer dar ajuda humanitária. Mentira, né? Os Estados Unidos agora cercou 30 bilhões de dinheiro venezuelano dos bancos e ofereceu 20 milhões em ajuda humanitária. É óbvio que o interesse deles ali é uma crise política para ter acesso ao petróleo, assim como tiveram influência no golpe que tirou Dilma, por causa também do petróleo, em especial do pré-sal, que já está sendo entregue a eles, como fizeram guerra na Líbia, na Síria, no Iraque. Então isso é a geopolítica internacional, é terminar com a soberania dos povos. Então com o minério, Fernando Henrique, na época que fez essa privataria, fez esse desfavor do ponto de vista do minério. E agora Bolsonaro e essa turma fazem do petróleo. Então é bom discutir isso agora, porque já estão falando do petróleo e também da energia elétrica, né, da privatização da energia elétrica. Isso para depois da reforma da Previdência. Então, esse será um assunto, depois de tirar o direito dos trabalhadores, terminar com a aposentadoria, quebrar a resistência do povo, aí vão entregar o Brasil, acabando com a nossa soberania. Então, é bom discutir essas questões à luz de um debate mais profundo, né? Nós, como petistas de esquerda, temos a obrigação de aprofundar o debate do que está por trás desta onda que nós estamos vendo agora de ataques à Venezuela e de também aqui no Brasil de por que eles poupam a Vale, né, privatizada. Por que eles poupam a Vale privatizada? Porque não querem fazer o assunto, porque fica na cara que a privataria é responsável por esse modelo que está aí. Verdade. E, deputado, tem uma outra questão em relação às barragens, que é a questão da fiscalização, né? Que nós temos aí uma agência nacional de mineração que foi criada, que era o antigo DNPM, né? Departamento Nacional de Produção Mineral, que foi criada uma agência, mas uma agência sem a mínima estrutura de fiscalização, né? Nós temos pouquíssimos fiscais, não só para fiscalizar em Minas Gerais as barragens, como no Brasil inteiro, né? Agora, como a gente vê essa questão da fiscalização, justamente no momento em que nós temos um governo federal que diz que existe indústria da multa do IBAMA, né? Porque tem muito... É a questão ideológica que está motivando, né, o IBAMA, esses órgãos de fiscalização, porque eles estão atrapalhando o setor produtivo. Como que o senhor vê essa questão diante dessa tragédia? Quer dizer, um governo, né, que tem esse discurso, né, de que o setor produtivo vai resolver todas as coisas, e do outro lado nós temos a questão da tragédia de Brumadinho. É mais uma falácia, né, de que o Estado mínimo é bom para o país. Não é verdade. Você tem que ter um Estado que consiga ter o controle no processo de mineração, por exemplo. O Estado tem que ter o controle daquilo que é estratégico, pelo menos o que é estratégico. Minério, energia elétrica, água, petróleo. Isso tudo você tem que ter uma estratégia de construção do Brasil a partir daí. O que significa fortalecer o poder de fiscalização do Estado. Lá em Minas, nós conseguimos, depois de Mariana, aprovar um projeto de lei que prevê que todo o dinheiro da taxa minerária fica agora no SISEMA, que é o Sistema Estadual do Meio Ambiente. Então, esse recurso vai para lá, vai poder aumentar, caso o governo cumpra o que a lei diz, e melhorar o sistema ambiental e de fiscalização, não só para a questão minerária, mas em geral. Então, isso é você se contrapor a esta ideia do Estado mínimo. Então, você fortalece o Estado para ele cumprir funções essenciais. E fiscalizar e manter o equilíbrio ambiental, a vida das pessoas, é papel essencial do Estado. Então, você tocou num ponto importante. Esse nós aprovamos lá. Nós vamos ter que rever também, estamos fazendo esse estudo, o que seria uma legislação para o Brasil aqui. Eu fui olhar, outro dia nós temos aproximadamente 60, 70 projetos de lei sobre a questão da mineração aqui na Câmara Federal, e uns 10 no Senado. A ideia é compilar esses projetos e apresentar um projeto real para essa situação no Brasil. E pressionar
aproveitar o momento que a opinião pública está favorável a isso para aprovar aqui na Câmara Federal, porque no anos passados nós não conseguimos. Foi uma pressão grande, o lobby da Vale muito grande, das mineradoras, e aqui nada andou. Como não andou na Assembleia Legislativa, agora lá aprovou. Vamos ver se a gente consegue aproveitar esse momento. É mais um argumento em torno da CPMI, né? Porque enquanto o assunto estiver lembrado pelas pessoas, nós temos mais chance de aprovar. Depois, escândalo vai sucedendo escândalo. Infelizmente, no Brasil é assim, né? E no governo Bolsonaro, então? Né? Nem se fala, porque cada vez até esquece. Uma semana é Flávio Bolsonaro, antecedeu ele o Queiroz, depois vem a mulher do Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Depois vem outro Carluxo, outro filho, e aí vai. Depois vem Brumadinho. Aí eles acham que vai esquecer os Bolsonaro, aí vem os laranja do PSL. Agora vem a bomba da reforma da Previdência, que esse é outro escândalo, né? A retirada absoluta da aposentadoria das pessoas, especialmente dos mais pobres. É um tema que nós vamos conversar depois. E aí eles vão esquecendo, e nisso aí a Vale retoma o seu lobby, e a gente não faz as modificações, e eles ficam calados, como se a privatização da Vale do Rio Doce, ou seja, como se a Vale privatizara, nada tivesse a ver, ou seja, como se o modelo de mineração não fosse o responsável pelo que está acontecendo em Minas Gerais. Tanto de falência do Estado, porque desonerou o pagamento de imposto, quanto da ausência de responsabilidade dessas empresas com o meio ambiente e com as pessoas. É verdade. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou e nós queremos tê-lo aqui novamente, dessa vez para conversar sobre a reforma da Previdência, Okay. né? Que é um assunto realmente que a gente não pode deixar de lado de forma alguma, porque realmente é uma reforma que vem retirar o que ainda resta de direito previdenciário do povo brasileiro, né? Porque ninguém vai conseguir se aposentar com essa reforma, né, deputado? Com certeza. Será um prazer vir aqui, inclusive porque eu, com a confiança do Paulo Pimenta, nosso líder da bancada, eu fiquei como vice-líder do PT, um dos representantes na vice-liderança em Minas Gerais, junto com o deputado Reginaldo Lopes, e também fiquei em duas comissões que dizem exatamente esse assunto, a comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público como titular e a Comissão de Minas e Energia como suplente. Então, esses dois assuntos que são caros ao povo brasileiro e mineiro, nós estaremos aqui reforçando a bancada e, é claro, fazendo essa ligação da bancada com a luta do Lula livre, hein, pessoal? Porque o Lula está lá preso injustamente. Toda vez que eu vejo esse povo da Vale, esse povo da Samarco, da BHP Billiton, esses bolsonaristas, Aécio Neves e tudo, livre, leve, solto, a gente fica incomodado de ver a injustiça com Lula. Então, trazer a campanha do Lula livre para o povo brasileiro, forçar que a gente consiga a liberdade de Lula, significa a gente ter condições de enfrentar também as elites dominantes que prendem Lula para tentar enfraquecer a luta do nosso povo. Lula livre. É isso aí. Deputado, novamente, muito obrigado pela sua presença. E você, amiga, você, amigo, que acompanhou essa entrevista, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, visite a página do deputado Rogério Correia lá no Facebook, conheça, se você não é de Minas Gerais, conheça um pouco o trabalho que é realizado por esse parlamentar, que pelos próximos 4 anos, com certeza, vai defender os seus direitos, defender os direitos do povo brasileiro e combater toda essa política ultraliberal deste governo nefasto que, infelizmente, nós temos no nosso país. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Muito bem.